Fala, torcedor do Palmeiras! Terça-feira aqui com muitas novidades aqui do time do coração do Palmeiras. Pessoal, a imprensa esportiva aqui revelando um novo jogador, também informação do jogo diante do Internacional. O vídeo está bem interessante, bem bacana, pessoal. Vamos lá reagir. Nos apoie deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. A melhor apresentação de um time até aqui no Brasileirão aconteceu sábado em Barueri, Fábio Santos? No derby? A gente pode dizer que sim. Não sei se a atuação do Palmeiras fez com que a atuação do Corinthians fosse tão ruim ou a atuação do Corinthians tão ruim fez com que a do Palmeiras fosse tão boa. Eu vou falar o mesmo. Mas a verdade é que o Palmeiras entrou realmente para jogar uma decisão. O Corinthians a gente viu que entrou numa rotação um pouco mais abaixo. Taticamente, eu acho que o Ramon se equivocou mais uma vez, que a gente já tinha visto isso na primeira fase do Campeonato Paulista, quando o Estevão perde o pênalti no último minuto. Que ótimo jogador. O Palmeiras entrou com a mesma formação, fez o gol no começo do jogo com o Maurício, teve chance de fazer 2-3 e o Corinthians conseguiu empatar aquele jogo. E foi o mesmo desenho dessa partida. O Palmeiras começou em cima, só que a diferença foi que conseguiu matar o jogo antes, né? Com 18 minutos já estava 2-0 e realmente o Corinthians deixou muito a desejar. O Palmeiras fez uma excelente partida e é de se comemorar os 2-0, porque poderia ter sido muito mais. O Palmeiras jogou, né? Para fazer anularam um gol ridículo da Vitor Roque, né? O gol que anularam foi ridículo, né? Eu achei que estava impedido. Mas o VAR voltou. Rebobinou muito. O VAR voltou 3 dias para trás. Nossa, né? Futebol não é assim. Segundo gol anulado, coitado do Vitor Roque, marcou pelo Palmeiras. Não, mas o gol de impedimento, o VAR voltou 2 dias para trás. Esse lance que eu comentei com o show anterior. Esse do Richard Rios, tinha uns 20 segundos do segundo tempo, você já vê o André saindo daqui, um jogador só da área, o volante, o outro zagueiro nem aparece na imagem. Sim, tudo o Corinthians no segundo tempo muito desorganizado. O Luiz, acho que uma ou 2 semanas atrás, talvez na primeira rodada do Brasileiro, falou: para ser campeão brasileiro, você tem que ganhar aquelas partidas improváveis. Vai lá fora de casa, pega o Inter e sapeca o Inter lá. Talvez não nesse nível, mas o Flamengo já conseguiu 2 vitórias fora de casa que nem todo mundo vai conseguir. Pois é. O Corinthians, que você, na semana passada, ou retrasada também, colocou como um time postulante ao título para brigar lá em cima, tem que se mobilizar mais num clássico, né? Muito mais do que se mobilizou, né? Sim, o Corinthians tem potencial para isso, tem elenco para isso, tem time para isso. Não tem elenco para isso? Não sei, estamos comparando com Flamengo, Palmeiras e Inter, o Galo. Um jogador bom. Mas o Corinthians sentiu falta de alguns jogadores. Tem desfalques também, é verdade. Não, mas eu acho que foi muito mais Tem na segunda prateleira, né? O jogo, por exemplo, estava sem o Hugo, sem a zaga titular. Você acha que não briga pelo título, Corinthians? A final do Paulista ganhou de Palmeiras porque ficou fora da Libertadores e estava mais concentrado que Palmeiras, né? Mas o Palmeiras é muito mais elenco que Corinthians. Flamengo muito mais elenco. Corinthians briga a segunda prateleira, junto a São Paulo. Muito mais treinador também o Palmeiras tem? Comprovadamente haveu, inclusive quando o Corinthians todo o tempo teve protagonismo e quis ofender, o jeito que Palmeiras se posiciona defensivamente no primer tercio do campo é fantástico, né? Sempre a distância justa entre os dois volantes e a zaga, sempre o lateral impedindo o passe filtrado, dando a abertura para o pase, aberto, né, para não profundizar. Há detalhes na marcação, sempre bem perfilado. Quando tem um cruzamento, está no zagueiro, sempre uno sincronizado com o outro. O capitão, a impressão que eu tenho em relação ao Corinthians é que o torcedor adversário, o torcedor rival, está torcendo para o Ramon permanecer muito tempo no Corinthians. Porque este time com outro treinador, aí pode virar um real postulante ao título. É porque o Corinthians, ele oscila demais na atuação, né? O torcedor vai para campo, ele não sabe qual o Corinthians que ele vai ver. Sabe, se é aquele Corinthians que encantou em alguns jogos, né, em uma sequência até de vitórias, ou é o Corinthians contra o Vasco. É isso, ou é esse Corinthians que apresentou nesse jogo, em jogos da Sul-Americana, por exemplo. E aí tem a ver com o treinador, na minha opinião, tem a ver com os desfalques nesse jogo contra o Palmeiras específico e tem a ver também com a intensidade do time, né, Plê? Porque assim, o Ramon ele pode organizar o time bem ou mal, mas eu acho que dentro de campo, a intensidade que o Corinthians usou, mesmo mal posicionado, enfim, né, mal ajustado pelo treinador, mas foi muito abaixo para que se pede um jogo desse tamanho, assim. É desmobilização, e foi o que o Fabinho falou. O Palmeiras, a gente falou isso, o Corinthians na final do Paulista entrou para jogar uma decisão que era importante, o Palmeiras entrou para um jogo qualquer, comum. E esse jogo foi ao contrário, né? O Palmeiras entrou muito mobilizado pelo que aconteceu
na final do Paulista para dar uma resposta para o torcedor mordido. E o Corinthians achou que tinha um time muito melhor do que o Palmeiras, que poderia levar o jogo da forma que ele queria. Quando nesse nível de jogo é impossível disso acontecer. Eu acho que, taticamente, eu acho que dá para fazer várias análises assim em cima do time do Ramon, realmente algumas análises importantes. O Abel ele tem uma maneira muito clara de jogar, principalmente contra o Corinthians. Mano a mano, você vê muito claro que ele busca mano a mano algumas marcações, e para você sair dessas marcações, tecnicamente você tem que estar muito aflorado. O Corinthians tecnicamente fez uma partida muito abaixo, errou muito passe, e foi o que ele falou, essas críticas a gente pode fazer em questões táticas pro Ramon, mas a questão de postura, realmente a rotação que a equipe entrou foi muito abaixo, isso não tem como colocar na conta do treinador, isso tem que ser na conta dos jogadores. Postura, rotação, intensidade, o Vitor Roque se mata em campo. O Vitor Roque é um jogador que ele... hoje falta o gol pra ele, né? Quando ele começou, a gente olhava e falava, bom, falta um pouco de ritmo. Até com alguma desconfiança. Isso. Agora, ele entrou numa rotação de jogo, ele interessado, mais adaptado, as movimentações dele estão mais corretas com o de 9. Agora você olha e fala, bom, agora só falta o gol. E aí preocupa. Depois que sai o primeiro? E preocupa porque a gente sabe que vai sair o primeiro gol e que ele vai conseguir contribuir muito. Já saiu. Adoro as caras do Luiz Fabiano. Acho que não, tá exagerando o capítulo, Luiz? Eu acho que, por se tratar da maior contratação do futebol brasileiro, eu espero muito mais, Pedro. Ele tá jogando bem, tá melhorando. Tá melhorando. O Caleri também se mata em campo. Não, mas não é... Mas tem que fazer gol, irmão. 9. Tá fácil, então, convencer. Mas no sábado, Luiz, Deixa agradar o Tá capítulo. fácil, Luiz, tá fácil. O sábado fez gol. O sábado fez o gol. Ele fez gol contra o Cerro também. E aí o VAR foi o jogo anterior, 2 dias para trás, e anulou o gol. Isso não é culpa do menino. Tá, mas eu acho que... O Caleri, ele tem Você é centroavante específica. Você é centroavante, Luiz. Uma movimentação que incomoda o zagueiro. Luiz, aí tá. Força, você é centroavante, sabe um pouquinho mais que nós. Na hora que a bola entrar... Luiz, você é centroavante, sabe um pouquinho mais de nós. Só tem 500 goles mais que nós. Tudo bem. Mas de defensor, assim, a gente que foi defensor, marcar um cara com a vitalidade do Vitor Roque, como ele puxa o espaço, como ele estica o time, como ele se movimenta permanentemente, você não acha ele, é difícil. É difícil e joga muito pro grupo. E joga muito pro elenco. Mais difícil. Tem que fazer gol, né? Sábado ele fez gol. Sábado ele fez gol. E aí o VAR foi no jogo anterior e anulou. O 9 paradinho, hora que você pisca, tome. Caixa. Mas também tem que jogar pro time. Ele se movimenta, ele sempre estica o time rival. Exige o zagueiro correr para trás. Você quer pressionar e tem que correr para trás 40 metros com ele. Não, ele incomoda. Vitalidade absoluta, idade perfeita. Infelizmente para nós, vai fazer muito gol em Palmeiras. Né? O Paulinho estreou, né? Pelo Palmeiras, jogou poucos minutos, acho que 13, mas já deu também um cartão de visitas bem interessante, quase fez um gol. Esse eu tenho poucas dúvidas de que vai vingar. O Paulinho, ele foi contratado para ser esse... E talvez ele potencialize os outros. Junto com o Estevão, ou depois que o Estevão sair. Ele, assim, é lógico que vem de uma lesão, tem um período ali para que ele realmente retome aquele futebol que a gente está acostumado a ver e viu em campeonatos anteriores, mas é um jogador que tem um potencial gigantesco, personalidade, a característica de jogo dele combina com dessa maneira que o Palmeiras joga também. Felipe Anderson também começou a entrar no pro. Será que Abel vai mudar um pouco o estilo dele, tirar os pontinhas e fazer como Ramon, Luiz, e colocar Paulinho com Vitor Roque por meio? Mas ele jogou, isso é interessante. Ele jogou assim no Galo. É melhor. Não, que eu acho que seria... Eu acho que é ideal, né? Vitor Roque perto do Paulinho, imarcável. Imarcável. Mas Abel joga sempre igual com ponta, né? Então, quero ver se ele coloca o Vitor ou o Paulinho de ponta, eu acho que seria um erro, e melhor para nós que marcamos eles, né? Mas se coloca os 2%, né? Como faz Ramon com Shuri e Memphis, aí complica. Aí complica. Ele é um cara de pouca vaidade, assim, nesse sentido. Ano passado eu fiz alguns jogos no final do ano do Atlético e ele jogava, ele tinha que voltar para recompor pro Hulk descansar mais, obviamente por causa da idade. E quando o Daverson chega, que chega muito bem lá também, que acabaram jogando às vezes os 3 no ataque, ele era o cara que mais voltava pros outros 2. Então, além de ele foi... jogando por dentro. Por dentro, sempre por dentro. 2 atacantes. Não, muito raro por Mas Abel quase nunca jogou assim, né? Não, ele vai ter que mudar, até pela característica dos jogadores que ele tem hoje. Então, ele vai ter eu não acredito nisso, mas vamos lá. Você gostou da saída de bola do Corinthians? Com o Memphis? O que dizer dessa cena que eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui já havia testemunhado algo semelhante? Eu tive treinadores
das antigas, bien das antigas, cuando yo comencé a jugar, y ellos ya eran antiguos, que el primer lance, siempre le falaba, o la bola longa encima del lateral para presionar, ou mesmo procurar o arremesso perto do gol adversário para pressionar. Para o adversário, não para pressionar, para demonstrar. Só que o Palmeiras o Corinthians foi muito débil aí. Primeiro que acertou errado e depois que a pressão não foi com aquela raiva, né? Agora na Champions teve Paris e Liverpool, no jogo em Liverpool, Paris fez essa saída de bola. Só que ela foi muito mais próxima à bandeirinha e todo o time foi fazer a pressão. Lógico, só que o Memphis esqueceu de avisar todo mundo e chutou e só foi ele sozinho. Os caras eu não sei, eu não escutei. E ninguém pressionou, os caras saíram jogando. Eu não escutei, mas acho que isso é ordem de Ramon, né? Queimadas antigas. Isso é uma jogada das antigas. Não, o Emiliano falou que foi vontade própria do Memphis, que ninguém sabia dessa jogada. Sério? Você também não comunicou a ninguém? Será? Não, falou que foi o Memphis que tomou essa decisão. Do jeito que o Corinthians pressionou, dá pra ver que não está ensaiado, não. Tanto que o pessoal porque se supõe que tem que estar... demorou 3 minutos para chegar. Então, tem que estar os 11 jogadores do Corinthians já. Então, é a primeira impressão. Aquele primeiro minuto que você nem os caras do Palmeiras entenderam. Olha os defensores do Palmeiras. Tipo, eles acham, será que vai ter que sair de novo? Olhando, o que aconteceu? Isso tem que ser treinado. Não, mas é um lance que psicologicamente, às vezes se faz, né? Aquele primeiro minuto, vamos pressionar, vamos incomodar os caras, vamos demonstrar que estamos com fome. Principalmente de visitante. Não, a ideia em cima... Principalmente de visitante. Você pode concordar ou não. Se tiver uma ideia em cima disso, de fazer uma pressão, ok, mas comunica o pessoal. Ou ele falou em inglês e ninguém entendeu, né, Lu? Pode ter sido isso também. Neerlandês. Tá aí, pessoal, o Palmeiras, o Verdão que agora se prepara para o próximo jogo diante do Internacional, pessoal. Informação também de que o Richarlison é reforço de luxo, hein? Tá na mira do Palmeiras, hein? Muitos jogadores, pessoal, querem vir para o Verdão porque paga em dia, né? O Palmeiras é um clube aí que honra com suas obrigações. É um clube aí que ultimamente aí tem conquistado aí a atenção, né, pessoal, dos jogadores, né? Porque além de pagar em dia, também aí tem possibilidade de competição, tem sim grande chance aí de fazer grandes competições e conquistar títulos importantes, né? Na minha opinião, o Palmeiras é favorito aí para erguer mais um título aí nessa temporada, um título do Brasileirão. E você, tá confiante na vitória do time do coração diante do Internacional? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Muito bom saber de qual cidade, né? De qual vocês vão acompanhar esse jogo para que a gente possa interagir e saber de onde é cada um de vocês. Pessoal, o último jogo aí, o Palmeiras deu um chocolate aí, aquele chocolate no Corinthians, né? Que tava aí se gabando aí, se exaltando. Apenas um título do Paulista, hein? O título que o Corinthians consegue ganhar. Títulos expressivos, hein? O Verdão consegue aí ter um elenco aí nessa temporada para conseguir brigar por grandes coisas, grandes conquistas, né? Primeiro, pessoal, o Verdão precisa o quê? Vencer o Internacional. Vencer o Internacional, né, pessoal? E torcer pelo tropeço aí do Flamengo, né, para assumir a liderança. Também, pessoal, muito se fala aqui sobre a possibilidade do Palmeiras fazer contratações na transferência aí para o Mundial de Clube. Estou muito confiante para que o Palmeiras seja um time bem competitivo aí e vá para o Mundial aí bem reforçado com jogadores de luxo, jogadores internacionais. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se for novo no canal, é um prazer. Quero agradecer a cada um de vocês. Não se apoie deixando seu like. Logo estou de volta aí trazendo mais novidades, informações no time do coração. Que time é esse? Palmeiras.